Hoje nós vamos em Gênesis 37, o nosso capítulo principal, mas nós vamos fazer uma rápida passagem por 36 e vamos entrar em Gênesis 37 e começamos hoje uma das histórias mais bonitas, mais completas que nós temos na Bíblia Sagrada, registrada para o nosso crescimento espiritual. Uma das histórias dramáticas, histórias com aparentes tragédias, mas que no final nos revelam a grandeza do Deus a quem servimos. E José é esse personagem que nós vamos estudar um pouco hoje. Já olhando para a sua folha, você vai ver que nós colocamos o título aí, Providência Divina supera, a providência divina supera as aparentes tragédias da vida. E eu coloquei porque quarta-feira que vem a gente continua na história de José. A história de José merece pelo menos 2 estudos, porque é a história em Gênesis que tem mais capítulos, é a história de José. Nós estamos escolhendo propositalmente os personagens principais da história bíblica, conforme registra aí o Velho Testamento em Gênesis. Nós começamos com Abraão, no capítulo 12. Antes de Abraão, nós vimos outros personagens, né? Como, por exemplo, vimos Noé, vimos Enoque. E na segunda parte do livro de Gênesis, que começa no capítulo 12, nós vamos ver uma outra história. Até o capítulo 12, a história universal. Do capítulo 12 em diante, a história de um povo, que começa na pessoa de Abraão. Está tranquilo isso aí, irmãos? Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, que têm oportunidade de falar e dar testemunho, quem sabe professor de escola dominical, professor de criança, isso ajuda você a entender e a explicar. Até o capítulo 12, Deus trata com os povos, ou o homem de maneira geral, sem identificar um povo ou uma nação. Mas a partir do 12, Deus escolhe um povo e começa a se relacionar com esse povo, com o objetivo de que os outros povos conhecessem a Deus, através do relacionamento com esse povo. Então, o povo que é formado em Abraão, que é mais tarde chamado de povo de Israel, é um povo que foi escolhido dentre todos os povos para se relacionar com Deus e mostrar para as outras nações quem é Deus. Mostrar para as outras nações como se adora a Deus. As nações ao redor de Israel eram nações politeístas, que adoravam muitos deuses, deuses que eles fabricavam, de acordo com a sua imaginação. Dava um trovão, uma tempestade, então para eles o trovão era um deus. Saiu o sol era um deus. Vinha um animal, uma fera, um animal grande, é um deus. Então, o homem sempre teve essa tendência de fazer deuses. Então, as nações eram politeístas. Então, Deus escolhe uma nação e se relaciona. E sempre Deus, quando se revela a esse povo, Deus diz, eu sou o único Deus. Vocês observem isso no Velho Testamento, como que há essa ênfase, eu sou o único Deus. E as nações iam conhecer esse único e verdadeiro Deus, através do relacionamento de Deus com o povo de Israel.
Aí no Velho Testamento você já encontra esse povo que começou com Abraão já grande, esse povo numeroso. Porque a promessa de Deus para Abraão foi essa: Abraão, sai da sua terra, que eu vou fazer de você uma grande nação. E através de você, eu vou abençoar todas as nações da terra. E Abraão saiu, obedeceu. E Deus começou a cumprir a promessa na vida de Abraão, apesar de Abraão já estar em avançada idade. E à medida que esse povo vai crescendo, você vai percebendo que esse povo tem os mesmos desafios dos outros povos. Esse povo precisa ter organização, esse povo precisa ter governo, esse povo tinha economia, esse povo tinha política, tudo que as outras nações tinham, esse povo tinha. Terra, eles precisavam do espaço geográfico, precisavam de liderança, economia, tudo isso. Então, nesse sentido, o povo de Israel era igualzinho às outras nações, mas uma coisa tornava esse povo distinto, é que esse povo se relacionava com um único Deus, de uma forma que esse Deus havia estabelecido. Quando esse povo cresce, você vê esse povo em muitas batalhas. Vocês já leram lá, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, uma batalha atrás da outra. Tem gente que lê esse negócio e pira a cabeça, e fala assim, como que pode a Bíblia ter tanta guerra? Esse povo com tanta guerra. E aí você percebe que as vitórias desse povo, elas são sempre relacionadas à obediência desse povo a Deus. Quando o povo estava obedecendo a Deus, esse povo ganhava a batalha. Quando esse povo desobedecia, eles perdiam. Então, dessa forma, Deus mostra para as outras nações como se relacionar com Ele. Deus mostra princípios. Um dos maiores princípios foi o princípio da obediência. Às vezes o povo de Israel era minoria e saía para a batalha. Como, por exemplo, você lembra da história de Davi. É uma história clássica, né? O povo de Israel sendo humilhado. Não tinha ninguém que enfrentasse o inimigo. Mas Deus despertou o espírito de um jovem de 18 anos, Davi, para representar o povo na batalha. E Davi foi. Mas uma coisa distingue Davi dos outros guerreiros. Ele vai em nome do Senhor, ele vai em obediência ao Senhor, ele vai confiando no Senhor, Deus de Israel, e por causa disso ele derruba o gigante Golias e faz o povo de Deus vitorioso. É um caso clássico. E aí as outras nações olham para aquilo e falam assim, mas esse povo é diferente. Porque eles são minoria, mas eles conseguem coisas prodigiosas. Então é assim que Deus se torna conhecido dos outros povos. É no relacionamento com o povo de Israel. Às vezes você encontra o povo fracassando no testemunho. Então, quando você lê história do povo de Israel, você aplica essa história do povo de Israel a você, e a mim e à igreja. Você pode aplicá-la. Tem gente que tem dificuldade de entender o Velho Testamento. Pastor, isso foi há 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem gente que não lê o Velho Testamento, porque não consegue interpretar dessa maneira. Então, quando você lê as batalhas do povo de Israel, você pensa em quais batalhas? Nas minhas e nas suas. Nas minhas e nas suas, todos os dias. Como que o povo venceu as batalhas? Assim também nós vamos vencer. Obediência, fidelidade, santidade, obedecendo os princípios da palavra. Então, quando você lê aquelas histórias, você fala assim, bom, como que o povo de Israel venceu e por que eles venceram? Esse mesmo princípio se aplica à minha vida. E aí, meus irmãos, o Velho Testamento fica a gente tem gosto diferente de ler a Bíblia. A gente aprende coisas preciosas. Essa história de hoje é a história de um homem que foi fundamental na história desse povo de Israel que eu estou falando para você resumidamente. Esse homem é José. Vale lembrar que não podemos perder de vista que José é filho de quem?
lá do começo, é descendente de quem? Com quem que tudo começou? Através de quem? Quem que é o patriarca mor? Abraão. De ti faria uma grande nação. E Abraão foi tendo filhos. E cada geração tem alguém escolhido para continuar o representante da promessa. Isaac, Jacó e agora José. E desses, irmãos, a história de José é uma história encantadora. Nós vimos a história de Jacó quarta-feira passada, e a história de Jacó às vezes é até cômica. Porque o tipo Jacó, a personalidade de Jacó é uma personalidade incrível. Ele tinha um perfil assim muito semelhante, muito comum, muito semelhante a nós. Vocês lembram como que nós vimos na quarta-feira passada? Qual que era o perfil dele antes de ter a vida transformada? Ele era conhecido como o quê? Enganador, suplantador. É o cara que gostava de levar vantagem, de enganar para alcançar os seus objetivos. Então é um homem extremamente comum, muito semelhante a nós. Mas um dia, Deus encontrou esse homem num lugar chamado o quê? Foi estudo de quarto. Val de Jaboque. A história de José muda, de Jacó, melhor dizendo, muda depois do encontro com Deus em Val de Jaboque. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Falou, seu nome agora vai mudar, porque você vai deixar de ser o suplantador, o enganador. Você continua sendo o mesmo do começo, no sentido de que foi escolhido, mas agora você vai ser transformado pela minha presença. Então é um personagem maravilhoso, rico em lições. E agora o outro personagem, com características diferentes, que é José. Antes da história de José, no 37, capítulo 37, você vai ver o registro nos capítulos aí, 35, a partir do 23, e no capítulo 36, há uma série de genealogias. Essas genealogias são características do livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Essas genealogias mostram para nós princípios de gerações. Por isso, fulano gerou ciclano, para mostrar para a gente o princípio dessas gerações. Dentre estas, no capítulo 36, destaca-se a geração de Esaú. Você lembra de Esaú? Qual foi o problema dele? Ele teve lá um sério problema com seu irmão Jacó. Os dois nasceram juntos. E ele saiu primeiro e Jacó saiu segurando no seu pé, né, no seu calcanhar. E Jacó deu o maior golpe em Esaú, roubou dele a primogenitura. E quem era mesmo o pai de Esaú e Jacó? Isaac, pai de Esaú e Jacó. E Isaac, quem era a esposa de Isaac? Rebeca, que tinha sido dada por revelação, né? Abraão mandou que buscasse Rebeca para Isaac. Foi um encontro maravilhoso. Então os dois eram muito apaixonados, mas criaram esses meninos errados. Porque Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. E essa preferência foi ponto-chave. Essa preferência desestruturou o lar, porque os meninos nasceram inimigos. A mãe puxava para o lado de Jacó, o pai puxava para o lado de Esaú. Jacó, mais esperto, junto com sua mãe Rebeca, passaram Esaú para trás.
contrariando o próprio Isaac, pai. E quando Isaac, já velho, foi abençoar os meninos, Esaú de novo enganou, Jacó de novo enganou Esaú e recebeu a bênção que era de Esaú. 2 vezes ele enganou, só de começo de conversa. Então os meninos cresceram inimigos. Esaú queria matar Jacó. E Jacó era o filho da promessa. Era o prometido. Ele ia continuar a linhagem. Mas Jacó demorou um pouco a entender isso. Esaú, por seu lado, ele nunca quis saber das coisas espirituais. Enquanto Jacó, de forma errada, queria as coisas espirituais, Esaú não dava bola nenhuma para isso. E os dois cresceram e se tornaram inimigos, foram cada um para um lado. De novo, lição para nós pais. Os meus já estão saindo de casa. Mas quem tem filho novo, nunca prefira um em relação ao outro. Isso não é uma forma sábia de educar os meninos. Demonstre amor, afeição e carinho com todos de igual forma. Isso não dá certo. Né? Cuidado com isso. O que faz para um, procura fazer para outro. Porque eles ficam olhando, né? Eles ficam olhando. E eles sentem. Eles sentem quando a gente tem preferência. Eles não são bobos, não. Eles sentem. Então, sabedoria. E nesse contexto aí, né, Esaú cuidou da sua vida e foi embora. E se tornou um homem muito rico e próspero. Mas nunca quis saber das coisas espirituais. Jacó, por sua vez, se voltou para as coisas espirituais. E Deus acertou a vida de Jacó depois desse encontro no Val de Jaboque. Esaú, então, passou a representar um tipo de pessoa que prosperou, de geração que prosperou, que cresceu, que tinha riqueza material, que tinha poder, mas não tinha a bênção de Deus. Você pergunta, pastor, por que essa história foi recitada? Só para a gente saber a geração desse homem? Não. Isso aqui foi registrado também, para a gente aprender isso. Que nem sempre a riqueza e o poder são sinal da bênção de Deus. Você não pode dizer assim, pastor, Esaú virou as costas para Deus, nunca quis saber das coisas espirituais, por isso que a vida material dele foi por água abaixo. Não. Quer dizer, pastor, que se eu for obediente a Deus, temente a Deus, é só uma questão de tempo para me ficar rico? Errado. Errado. Não é assim. Não são assim que as coisas funcionam. Deus nunca prometeu isso para nós. Tanto é que Esaú se ergue como modelo de alguém que cresceu, se desenvolveu com poder, com riqueza, sem a bênção de Deus. Então é impossível se tornar rico sem a bênção de Deus? Você sabe que é possível. Só que essa riqueza não é bênção. Essa riqueza, no final de contas, acaba sendo maldição. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e morrer sem paz no seu coração? Como a gente tem visto muitos, né? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. E a gente está cansado de ver exemplos disso. Então Esaú se levanta aqui como modelo de um homem que cresceu sem a bênção de Deus. E esse texto, essa história, é também exemplo para nós e modelo. Para nós não nos admirarmos demais desses modelos. O nosso modelo não é Esaú. O modelo dos nossos filhos não é o modelo de Esaú. Meu filho, vai para a faculdade, mas escolhe uma profissão para você ficar rico. Que pobre já basta o papai e a mamãe. Já viu falar isso? Já vi falar isso. Pastor, meu filho escolheu uma faculdade, mas eu já falei para ele tirar isso da cabeça. Por quê? Isso não dá dinheiro. Eu queria que ele fosse outra coisa. A gente luta com tanta dificuldade para pagar a faculdade para os meninos e eles escolhem um serviço que não sabe nem se vai ter emprego depois.
E ele me disse assim, papai, mas eu gosto é disso. Que gosta o quê, menino? Você tem que ganhar dinheiro. E os meninos crescem no modelo Isaú. Depois os meninos abandonam a igreja, vende a alma. E a gente fala assim, começa a fazer campanha de oração, o pessoal está para a igreja. Nossa, meu filho está bem de vida, mas não quer saber de Deus. Será por quê, né? Que a gente incutiu na cabeça dele outro modelo. E é o modelo do mundo. É o modelo do mundo. Os nossos filhos são pressionados a crescer dentro do modelo de Isaú. Os nossos filhos são pressionados dentro da escola. Né? A hora que o coleguinha coloca o pé na carteira e mostra o tênis de marca, que os nossos filhos não têm, os nossos filhos pensam assim, será que esse modelo compensa mesmo? Será que essa ideia do papai de não se preocupar com ficar rico vale a pena? Vocês estão pensando que não passa isso na cabeça deles? A hora que a gente chega com o carro lá mais ou menos na escola e entra o coleguinha dele com o carrão, né? Os meninos não são bobos não, hein? E aí se você não der um bom testemunho em casa, ele vai falar assim, esse modelo do meu pai não vale a pena não. Ele é fiel, vai à igreja, inventou ainda de tirar o dízimo, e a gente não vai para frente. Os nossos filhos crescem pensando nisso, gente. Igualzinho qualquer outra pessoa. Então, se nós não dermos um bom testemunho e ensinarmos para ele os valores do reino de Deus, eles acabam indo para o caminho de Isaú. De vez em quando você tem que puxar eles, né? Até depois de adulto, você de vez em quando dá uma puxada. Falou, opa, o seu valor não é esse, o seu valor é outro. Nesse contexto aí, a Bíblia introduz a história desse homem extraordinário que foi José. Vamos ver um pouquinho de José. Primeira coisa, capítulo 37. Habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Algumas vezes eu li esse texto e passei por cima. Mas eu achei interessante isso aqui. Jacó habitou aonde? Na terra das peregrinações de seu pai. Aonde seu pai peregrinou? Na terra de quê? Qual era a terra que Deus havia prometido a Abraão? Canaã. Então, interessante que Abraão e Jacó peregrinou por muito tempo na própria terra que Deus havia prometido, sem tomar posse dela. Interessante isso. Ele já andava na terra, ele montava suas tendas, criou família, desenvolveu bens e propriedades numa terra que Deus havia prometido, mas que ainda não havia tomado posse. E você vai ver esse povo tomar posse dessa terra muito tempo depois. E para tomar posse dessa terra não é fácil, há batalhas. Porque muitas vezes para a gente crescer na vida espiritual e tomar posse das bênçãos de Deus envolve batalhas. Amém? E esse não é o nosso assunto, só para passar de raspão nessa informação que o texto traz importante. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, preste atenção, irmãos, Israel, que era o Jacó transformado, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse,
rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos até aí? Depois a gente continua lendo o resto. Que informações esse trecho traz para nós sobre a história de José? A história de José, a gente vai perceber isso aí no decorrer do estudo da Bíblia, que ela é uma peça fundamental na história dos patriarcas e de toda a história da salvação. Eu já comentei isso com vocês, a importância da história de José, mas nós vamos ver isso mais adiante. Há 3 razões básicas por que a história de José é tão importante. Primeiro, porque a providência divina, os propósitos eternos de Deus, são realizados através da fidelidade deste homem. A providência divina, os propósitos eternos de Deus são realizados através da fidelidade deste homem. Abraão é modelo de fé. Isaac representa a provisão de Deus. Jacó, o neto de Abraão, demonstra como Deus faz suas escolhas, baseado apenas na própria misericórdia e não no mérito humano. Mas a história de José, a gente aprende outra coisa. Nós somos levados a pensar como é fundamental a fidelidade. A história de José nos ensina como Deus levou as suas promessas adiante, porque encontrou em José um homem fiel. José é um dos maiores exemplos de fidelidade do Antigo Testamento. Além, é claro, da tão visível fidelidade de Deus. Primeiro ponto. Por isso essa história é importante. Segundo, porque José é prefiguração, ou ele é tipo de Jesus. Você pode estabelecer uma comparação segura entre José, seu caráter, as suas ações, com a pessoa de Jesus no Velho Testamento. Nós vamos ver isso depois. Terceiro lugar, porque José é um instrumento de Deus na preservação e na prosperidade do povo de Israel. Lembra da história que eu falei do povo de Israel para vocês? Começou em Abraão. Veio Abraão, Isaac, Jacó. José é um dos elementos principais para o crescimento do povo, para a preservação desse povo, que depois que José morre, esse povo entra no Egito como um povo forte, como um povo numeroso, graças à fidelidade de José. O seu povo foi preservado e o seu povo prosperou. Por essas 3 razões, nós temos que parar e prestar bastante atenção na história de José. Mas vamos lá. A providência de Deus se manifestou na condução do seu povo. E nós já vimos isso, já expliquei para vocês o verso 1. A providência divina manifestou-se também na formação do caráter de José. Vocês observaram que o texto diz aí que José, aos 17 anos, já era incumbido de apacentar o rebanho junto com os seus irmãos. E o texto diz que ele era ainda jovem, já incumbido
dessa responsabilidade. Os seus irmãos eram mais velhos, mais maduros. Mas ele, com 17 anos, já saía para cuidar do rebanho. Mas tinha um destaque na vida de José. Qual era? Ele saía para cuidar do rebanho com seus irmãos, mas ele tinha uma incumbência a mais. Ele vigiava os irmãos, para saber como que os irmãos estavam trabalhando e trazia um relatório para o pai. A situação desse José, ele era o mais novo e tinha que fazer um relatório das atividades dos mais velhos. Era dedo duro. Para os irmãos dele era um tremendo dedo duro. Agora, por que o pai escolheu José? Porque já havia em José fidelidade, já havia em José honestidade, que ele não via nos seus irmãos. Então, desde o início, você percebe que José cresce com um caráter diferente. Ora, gente, Jacó não era bobo. Ele sabia que os meninos não estavam fazendo o serviço direito. Ele sabia dessa tendência natural do homem. Então ele precisava de alguém para vigiar os meninos e trazer um relatório. Agora, não adiantava ser alguém que era influenciado pelos outros. Porque senão os irmãos iam dizer, olha, é melhor você dar um bom relatório e a gente ser amigo e um ajudar o outro aqui, né? E tudo bem. Mas José não era o tipo Maria vai com as outras que a gente gosta de falar, né? Ninguém fazia a cabeça de José. Se era para ser fiel, era para ser fiel. Se era para apacentar o rebanho direito, era para apacentar o rebanho direito. Não tinha negócio com ele. E o pai dele percebeu isso. Que não tinha negociata com ele, não tinha meio termo com ele. Que era, era. O que não era, não era. E ele só tinha 17 anos. Então a gente percebe a providência divina já na criação de José. Desde a sua adolescência ele mostra um bom caráter. E isso é destacado, sobretudo porque os seus irmãos tinham um caráter fraco. Terceiro, a providência divina se manifesta acima dos erros paternos. O versículo 3 e 4 nos dizem que Israel, que era Jacó, o Jacó transformado, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice. E para complicar ainda mais, fez para ele uma roupa melhor, uma roupa mais bonita. Irmãos, pais, o que vocês acham da história dele? Confusão na certa. Mas tem um negócio nessa história aí que é curioso, que eu queria saber se vocês perceberam. Eu contei a história. Vocês sabem, não é nada complicado. Não estou fazendo pergunta complicada. Tem um negócio curioso aqui, interessante nessa história que eu quero que você veja. Qual é? O que te chamou a atenção na história até agora? Vou dar... Pode falar, Marne. Marilza. Muito bem! Vocês perceberam isso também? A Marilza pegou lá. Gente, qual foi o problema de Jacó? Da casa de Jacó? Foi porque o pai Isaac e Rebeca criaram os meninos diferentes. E o que Jacó está fazendo? A mesma coisa. Não é possível, gente. Outra lição para nós pais. Vou contar uma experiência para vocês aqui, que me aconteceu. Fresquinha. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre essa questão de Isaac criar Esaú e Jacó diferente. Quarta-feira passada, falei a mesma coisa, estou repetindo. Na
Sexta-feira de manhã, eu viajei com Jaqueline para falar no encontro de casais lá no Paraná. Paraná e Santa Catarina. Na abertura do encontro, sexta-feira, eu estava numa plateia que eu não conhecia, de 140, 150 pessoas que eu não conhecia. Só conhecia lá o pastor que me convidou, ninguém mais. O pastor e a esposa. E eu falei, iniciando a minha série de estudos sobre família, eu falei para eles da importância da sabedoria dos pais na criação dos filhos. E disse para eles o seguinte: na quarta-feira que passou, eu estudei com a minha igreja lá em Uberlândia a história de Isaac, que criou errado os meninos. E mencionei um pouco da história. Terminou o culto. O pastor me chamou e falou assim: rapaz, você não sabe como Deus te usou. Eu falei: mas começou agora? Como? Ele falou assim: você tocou no ponto problemático. E eu não te contei nada. Isso aí foi o Espírito de Deus. Por que você falou aquilo na abertura, a história de Esaú e Jacó? Eu falei assim: eu não sei por que eu falei aquilo não estava escrito. Não estava no meu programa, eu não sei por que eu falei aquilo. Eu sei que eu falei. Me veio à mente, eu falei. Ele falou: pois é, eu também não vou te contar detalhes não. Só vou te contar que Deus te usou demais. Depois foi um jovem na frente dirigir o louvor. E o jovem começou a chorar. Jovem casado. E eu também não entendi nada. Falei: o rapaz deve ter chegado já com problema. Fomos embora. Sábado, ministrei de manhã, ministrei à noite. E aí o pastor de novo falou assim: ó, eu não te contei nada. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: você só está falando o que está acontecendo. Os problemas. Eu falei: mas que problema é esse? Ele falou assim: ó, o problema é que tem uma pessoa aqui, um pai, que criou os filhos diferentes e hoje está uma guerra em casa. E eles estão aqui. E eu até fiquei surpreso deles terem vindo, mas eles não conversam. Não conversa pai com filho e não conversa pai com nora, sogro com nora, sogra com nora. O negócio é feio. As duas famílias são da igreja, mas estão divididas. Tudo porque o pai gosta mais do mais velho do que do mais novo. Um homem muito rico deu um emprego no seu escritório com muitas vantagens para o mais velho e para o mais novo, só as migalhas. E aí, por aí afora. Então eu estou falando uma coisa para vocês, você pensa: pastor, isso não acontece. Não, isso aí, o povo de hoje tem instrução. E eu fiquei boquiaberto com os detalhes. Porque eu conheci todos os lados. Tudo para ser uma família bonita, harmoniosa. Tudo. A sogra que não aceitava a nora. A nora parece uma miss. Mas tinha um problema. Era pobre. Eu falei: eu não acredito isso, em pleno século XXI, dentro da nossa igreja. Ele falou: não, você não sabe a confusão. Eu falei assim: e Deus deve ter alguma coisa para fazer nessa confusão, porque eu não sabia, estou falando. E sinceramente me deu vontade de parar de falar. Porque eu falei: se eu continuar, eu nem volto para casa. Negócio feio, uma caixa de marimbondo. Ah, meus irmãos, mas quando o Espírito, como diz um amigo meu, pega você de morro abaixo, não adianta. E no domingo, o pau quebrou de novo. E eu terminei o encontro fazendo um apelo. Cantamos a música que eu gosto de cantar aqui,
do Zaqueu entra na minha vida. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto dessa música. Mexe na minha estrutura, né? Todo mundo canta. Cantamos essa, cantamos mais uma. E aí, terminou o encontro, eu passei a palavra para o dirigente e fui no banheiro lavar o rosto. Numa sala anexa. Quando eu voltei do banheiro, quem estava na sala anexa, de braços dados e chorando? Toda a família. Chorando, de braços dados, quebrantado e um pedindo perdão ao outro. Eu passei, olhei e falei, eu não acredito que eu estou vendo. E fiz assim, gente. Eu vou passar de lado, né? Eu não quero me envolver nesse negócio mais. Quando eu estava saindo da porta, eles falaram, pastor, vem cá. Eu falei, oh meu Deus. Já estou quase na hora de pegar o avião, deixa eu ir embora, né? Não, vem cá, pastor. E aí nós sentamos, eu fiquei lá no meio deles. E eu vi, gente, o Espírito agir e maquiagem dessa, viu? E choro e maquiagem descendo. Terminou todo mundo abraçado, chorando, pedindo perdão. E aí o pessoal falou, pastor, nós não estamos acreditando no que nós estamos vendo, não. Eu falei, por quê, gente? Ele falou, esse negócio está há anos aqui, ó. Anos, pastor. Inclusive o fulano já nem vem na igreja mais, ele fica numa igreja próxima, a uns quilômetros daqui, para já não dar confusão. Eu falei, eu também não estou acreditando que no tempo que nós vivemos, com tanta instrução, com tanto ensino bíblico, tem gente que ainda faz isso. Quanta desgraça na família, quanto choro, quanto sofrimento, quanto machucado, tudo porque os pais não tiveram a sabedoria de criar os meninos, criar diferente. O tal do Jacó, de novo, faz a mesma coisa. Irmãos, nós temos a tendência, isso é tendência, não estou dizendo que vai ser assim na sua casa, não. Nós temos a tendência de repetir os erros dos nossos pais. A história de Jacó, ela não é muito diferente da nossa. Presta atenção, que você acaba repetindo os erros do seu pai e os erros da sua mãe com seus filhos, os erros que cometeram com você. Presta atenção. Não seja muito duro, mas faça uma avaliação do seu comportamento. Conversando com uma moça que ia se casar, e eu falei assim, como é que é o seu relacionamento com seu pai, com seus pais? E ela falou assim, com o papai é muito bom, mas com a mamãe é meio tumultuado. Eu falei, por quê? Falou, porque nós somos muito parecidas. Eu falei, E eu já sei o que o senhor quer falar, pastor. Se eu não tomar cuidado, eu vou ser igual a mamãe. Eu falei, exatamente, filha. Você aprende, é isso aí. E não é só você, somos todos nós. Aquilo que você critica na sua mãe, se você não tomar cuidado, você vai repetir nos seus filhos. Essa é a nossa tendência, gente. Essa história é maravilhosa. Prática demais. Agora, o mais bonito nessa história é o fato de que, apesar do erro de Jacó, do erro de Rebeca, José foi um menino diferente. Ou seja, a providência divina está acima dos erros dos nossos pais. Ou seja, eu sou assim, pastor, eu sou um cara assim, difícil, complicado, porque meu pai era complicado. Opa, isso não é desculpa. Se agora tem Jesus. Lá em casa, pastor, era na pancada. Quer dizer que agora você vai criar os seus filhos na pancada? Eu não aprendi do outro jeito. Opa, mas dá para aprender. Vocês imaginam se José repetisse o comportamento que ele teve em casa? Porque José ele foi criado num lar desestruturado, irmãos. Os avós dele não deram bom testemunho, os pais dele não deram bom testemunho. Por isso que José está no meio de uma família cheia de ciúme e inveja entre os irmãos.
E o pai, que não tinha a mínima sabedoria, ainda manda o tal do José ser dedo duro. O mais novo. Falta de sabedoria. A situação que ele colocou, o mais novo. A situação. Mas, acima de tudo, o que você percebe? A providência de Deus. Os erros dos nossos pais, os erros dos nossos avós não são determinantes para o nosso comportamento. Amém ou não? Não são determinantes, não é desculpa não. Isso é apenas para você fazer uma leitura crítica, para você saber lidar com o problema. Fez a leitura? Os pais agiram assim, isso não é bom, então agora eu, que não tem revolta nenhuma com eles, porque essa revolta não resolve, vou ter um comportamento diferente, vou ensinar meus filhos diferente. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho uma mágoa com meu pai, eu tenho uma mágoa com a minha mãe, porque eles fizeram isso, fizeram aquilo. Você vai aprender com José que José não era um homem de guardar mágoas. Não era um menino de guardar mágoas, não era um jovem de guardar mágoas, não era um homem de guardar mágoas. Porque se José fosse um homem de guardar mágoas, jamais ele teria sido o instrumento que ele foi. José soube perdoar todo mundo. A história de José é maravilhosa no final. Um menino que tinha tudo para ser ressentido. Porque você vai perceber aí, que é o quarto ponto, que além desse aspecto que nós já falamos da criação de José, José ainda foi tocado por Deus e teve sonhos. E José compartilhou os sonhos com seus irmãos. 2 sonhos que ele teve. E nos 2 sonhos mostravam que José seria destacado em relação aos seus irmãos. 2 sonhos que ele teve. Irmãos, eu fico imaginando essa cena familiar. Você imaginou, Daniel, 12 meninos lá em volta da mesa, e José, o mais franzininho de todos, terminou a comida, terminou o lanche. Eles estão lá conversando, né? Não tinha novela naquela época, contando os causos. E aí, fulano, quantos ursos você matou, quantos leões você matou, fulano, e aquela ovelha, e tal, e José ouvindo. De repente, José fala assim, eu queria a palavra. Fala, menino. Não, é porque eu tive um sonho à noite. Que sonho? Não, eu sonhei que vocês todos iam se dobrar diante de mim. Nossa. Você é doido, menino? Na primeira, o pai dele ficou calado. Porque no fundo, gente, o pai dele sabia quem esse menino era. O pai dele já tinha sentido que ele era diferente. Agora, no segundo sonho, José pegou tão pesado que o pai dele falou, o que é isso, José? Que sonho é esse? E José falou, é isso mesmo. Até o senhor e a mamãe vão se dobrar diante de mim. Aí o pai dele falou assim, esse menino não tem jeito não. Agora, quem levou José a sonhar? Foi uma feijoada que ele comeu à noite? Não, foi Deus, irmãos. Foi Deus que levou. Então, a providência divina na vida de José, levando José a sonhar os sonhos de Deus. Deus colocou no coração de José qual era a vontade de Deus, dele para José. Eu não sei, aqui é a minha dedução. E eu acho que ela é razoável. Acho que José, desde o começo, era um menino de oração, temente a Deus. Ele precisava ter muita coragem, irmãos, e muita confiança em Deus para contar esse sonho para os seus irmãos. As famílias daquela época não são diferentes da nossa, não, meus irmãos. 12 meninos criados disputando a atenção e o favor do pai. Cada um queria chegar contando um caos melhor para agradar o pai. E José se levanta e diz assim, olha,
vocês todos vão se dobrar diante de mim. E os irmãos se enfureceram e ficaram com ódio daquele menino. Mas Deus levou aquele menino a sonhar. E aqui vem duas interpretações. Tem alguns intérpretes que acham que José errou quando compartilhou o seu sonho com os irmãos. Tem outros intérpretes que acham que não, que ele fez certo, porque aquele sonho era de Deus, era uma palavra profética, e ele não podia ficar calado. Mais tarde, os seus irmãos iam reconhecer que aquela palavra era a palavra de Deus. Então ele não podia ter ficado calado. Você pode escolher qual dessas duas interpretações. Agora, uma coisa eu aprendi na minha vida, tá? Não conte seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte seus sonhos para qualquer pessoa. Porque existem algumas pessoas de plantão na sua vida para furar sua bola. Deixa de ser bobo só, isso não vai dar certo nunca. De ser bobo. Isso não vai dar certo nunca. Tem sempre alguém, quando você está com aquele projeto, com aquele sonho, com aquele ânimo. Isso já acontece demais com a gente como pastor. Às vezes Deus coloca uma visão no seu coração, aí você compartilha com alguém e fala assim: pastor, essa igreja aqui... Já ouvi muito isso. Pastor, essa igreja aqui não dá certo não. Ou senão fala assim: já tentaram isso aqui uma vez ou duas, o senhor vai para o mesmo caminho. Então, cuidado com quem você compartilha as coisas que Deus coloca no seu coração. Cuidado. Tem gente boa, bacana do seu lado, que vai no mínimo falar para você: vou orar por você, porque se for de Deus vai dar certo, você tem meu apoio. Tem gente que já vai falar assim de cara para você: conta comigo. Esses que falam assim no primeiro momento: conta comigo, normalmente eles te deixam na mão. Na primeira dificuldade. Mas aqueles que falam assim: não, vou orar, vou pensar. Esses têm mais chance de eles irem com você até o final. Mas quem abraça de uma vez só, sem refletir, às vezes... Então, a mesma coisa. Você teve um sonho, marido? Teve um sonho? Ora primeiro. Depois que você orar bastante, você sentir segurança, compartilhe com a esposa. Esposa, teve um sonho? Depois de você orar um pouco, compartilhe com o marido. E compartilhe na hora boa. Porque se você compartilha na hora errada, isso vai dar um problema na sua casa violento. É ou não é, gente? Nós sabemos, nós vivemos em família. Tem hora que a mulher não quer saber de ouvir esses sonhos do marido, não. E o marido quer ouvir sonho de mulher, não. Eu estou preocupado com outra coisa, mano. As contas estão em cima da mesa, miserável. E você não tem dinheiro para pagar e você me falando em sonho. Não é? Acabou, jogou você no chão. Então, peraí, não é hora. O pastor Jamie Kemp fala assim: antes de você falar esse tipo de coisa, traz uma limonada gelada, espera um momento gostoso, tranquilo, ora. Aí você vai colocando devagar. Se você sentir a área boa, vai em frente. Igual se você sentir o campo fechado, volta para trás e fala assim: não, enganei, eu vou orar mais um pouco. Não joga seu sonho assim. Não é porque o outro é incrédulo, é porque o sonho está no seu coração. E você tem que ter sabedoria em compartilhar ele, para ele se tornar o sonho do outro. Então não adianta você brigar, falar: o outro não sonha igual eu. Calma, o sonho é seu. Deus colocou foi no seu coração. Então agora você vai ter a responsabilidade de compartilhar com os outros. Talvez José, se fosse aconselhado pelo pai, o pai teria dito: José é chamado, o pai dele contou o sonho para o pai dele falou: meu filho, então você deixa que eu vou contar o sonho, porque senão seus irmãos vão te matar. Eu vou preparar o caminho para você, calma. Mas não, José foi assim, abertamente, inocentemente, ingenuamente, contou e ativou a maldade no coração dos seus irmãos. E aí você já sabe o resto da história, né? A providência divina que se manifestou na maldade que fizeram com José. O que fizeram com ele? Um plano perverso. Verso 18 a 28.
José vai ao encontro dos seus irmãos. Ele anda mais ou menos 80 quilômetros da onde ele estava. Olha aí, irmãos, nós estamos falando em quem caminhava a pé a maioria das vezes. Ele andou 80 quilômetros para encontrar com seus irmãos, para saber notícia de como estava o rebanho, para poder levar um relatório. Quando ele vem, eu estou no ponto 5 aí do nosso estudo. Quando ele chega, o que os seus irmãos pensam? 80 quilômetros longe de casa. E já vem aquele chato, dedo duro, que falou que vai dominar sobre nós. A maldade cresceu no coração deles e eles pensaram, vamos dar um jeito de dar um sumiço nesse menino agora. Olha que plano perverso arquitetado dentro de casa. Começaram a conspirar para matá-lo. Versículo 18. O que eles diziam sobre José? Verso 19. Quem vem lá? O tal sonhador vem lá. O negócio, gente, não saiu do coração deles mais. Aquele porcaria que sonhou que vai dominar sobre nós. Aquilo não saiu. Eles andaram, trabalharam, mas aquele sonho de que o irmão ia dominar sobre eles ficou no coração deles. E o irmão ganhou um apelido. O apelido dele era sonhador. Motivo de deboche dos irmãos. Que coisa, hein, gente? Versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Ó, de novo, como aquele sonho perturbou eles. Somente Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben era o mais velho. Naqueles dias era costume o mais velho cuidar do mais novo. Então Rúben tinha responsabilidade sobre José. Ele prestaria conta para o seu pai sobre José. Então Rúben falou, opa, se vocês matar ele, quem vai dar conta sou eu. Então peraí, não vamos matar ele não. Qual foi a ideia de Rúben? Vamos lançar ele na cisterna, que está no deserto, versículo 22. Não coloque a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles a fim de restituir o pai. Então o plano de Rúben era o quê? Vamos jogar ele na cisterna, depois eu volto, tiro ele da cisterna e levo para o meu pai. Porque ele viu que seus irmãos estavam cheios de ódios mesmo. Mas logo chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que traziam, aquela túnica bonita que o pai dele fez, e tomando-a, lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José então para o Egito. Então o que nós estamos vendo aí? É que José agora é vítima de um plano perverso dos seus irmãos. Agora a situação desse menino de 17 anos, preferido do pai, tinha um sonho que veio de Deus, agora de repente onde ele está? No fundo de uma cisterna. Você pode ter dito, esse menino pirou a cabeça. Porque ele sonhou um sonho de Deus e de repente parou no fundo da cisterna? Mas a providência divina levou José exatamente para onde Deus queria. Para onde Deus queria levar José? Para o Egito.
E foi ali no Egito que José cresceu e tornou-se o homem de caráter, tornou-se o homem próspero, tornou-se o mais hábil administrador daquele tempo, livrou toda a terra daquele tempo da fome por causa da sua sabedoria e ainda de quebra salvou os seus próprios irmãos e a sua própria família. Tudo isso lá no Egito. José chega no Egito como escravo. E ali Deus vai aos poucos trabalhando na vida dele e engrandecendo a vida dele. E o capítulo 2, quarta-feira que vem. Amém? Vou pedir aos irmãos que leiam o resto do texto, para facilitar para a gente. E vocês vão perceber aí que a história vai até o capítulo 50. Então, provavelmente no próximo quarta-feira, nós concluímos o estudo de Gênesis, porque nós vamos até o capítulo 50. Nós vamos fazer um resumo da história de José em alguns pontos. Então, por favor, leiam até o capítulo 50. Alguma pergunta, alguma colaboração que os irmãos queriam dar? Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar então. Pedir a Deus que nos abençoe nessa história bonita, maravilhosa de José. Cada um tire a sua aplicação para a sua vida.